bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando desde essa primeira hora do Agro. Já está começando agora o Pre-Market comigo, Débora Oliveira, participação dos nossos comentaristas, Alex André, Guga Almeida, Marco Prado. Daqui a pouquinho por aqui junto comigo para trazer essas notícias desse pré-mercado para todos vocês numa quarta-feira, super quarta, quando as bolsas estão começando o dia lá fora ligeiramente positivas. Inclusive, deixa eu já atualizar para vocês os índices futuros nos Estados Unidos. A gente tem Dow Jones Futuro subindo 0,16, S&P 500 Futuro subindo 0,26, Nasdaq Futuro, a Bolsa da Tecnologia por lá, mais próximo ao 0 a 0, mais ainda no positivo, 0,07. E aí, na Europa, a gente tem essa mesma tendência positiva, DAX sobe 0,90, FTSE no Reino Unido 0,29% de alta, CAC na França 0,71%. Enquanto isso, no Japão, lembrando, a gente tem feriado, hoje o dia da memória da Constituição, que deixou os mercados fechados por lá, e na China, o feriado do Dia do Trabalho continua mantendo os mercados na China continental fechados, né? O feriado por lá costuma ser prolongado. Bom, nas commodities, gente, o preço do petróleo está derretendo, assim, é mais um dia de queda forte. A gente tinha ainda há pouco queda de até 3%, agora nesse momento a gente tem o petróleo Brent caindo 2,87%, com o barril do Brent a $73,16. O WTI tem uma queda de 3%, com o barril do WTI abaixo dos $70. Está aqui, ó, $69,50. É o que a gente tem para o barril do WTI. Agora a gente vai daqui a pouquinho repercutir com os nossos comentaristas o porquê dessa queda. Eu já vi que teve ali uma queda de produção, né, em determinados lugares da OPEP+, então a gente vai repercutir tudo isso e como isso vem fazendo preço, inclusive, nos setores aqui no Brasil. O fato é que depois de um dia de correção por renovados receios com os bancos americanos, o destaque hoje fica, claro, para as decisões do Fed e também do Banco Central Brasileiro. Nos Estados Unidos, há virtualmente um consenso de que o Fed vai elevar as taxas de juros em mais de 25 pontos percentuais, 0,25 pontos percentuais, né, num comunicado que deve ser divulgado logo mais às 3 horas da tarde. Como espera-se, né, que esse seja o último movimento do aperto monetário, tanto o comunicado quanto a coletiva serão importantíssimos e, claro, todos vão buscar ali sinais sobre quando o Fed pode realmente cortar esses juros, uma vez que se precifica o corte já na reunião de julho. Enquanto isso, aqui no Brasil, hoje é o último dia da reunião do Copom, né, e a decisão é aguardada para depois do fechamento do mercado, como já é de praxe. E nós, claro, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né, por aqui. Nessa manhã, uma operação da Polícia Federal que está nas ruas para investigar um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde cumpre 16 mandados de busca e apreensão. Um deles é na nova casa de Jair Bolsonaro, no bairro do Jardim Botânico, em Brasília. Essa é a mesma operação que prendeu um pouco mais cedo o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A autorização para a ação de hoje é do ministro Alexandre de Moraes no âmbito da chamada Operação Venire. Segundo a Polícia Federal, essa operação investiga uma associação criminosa acusada pelos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. Os policiais também farão análise do material apreendido durante as buscas, incluindo celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro e da então ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e colherão também depoimentos de pessoas que detêm informações a respeito dos fatos. Falando agora da agenda aqui no Brasil, além de Copom, continua também a temporada de resultados, gente, com balanços de CSN, CSN Mineração, Dexco, EDP, Grupo Pão de Açúcar, Klabin, Lojas Renner, PetroRio, Taese e Ultrapar, logo após o fechamento do mercado. Tem outros resultados saindo também, outros que saíram no final do dia, né, dessa terça-feira, a gente vai repercutir aqui durante a nossa programação. Mas o fato é que é dia de super quarta por aqui. Sabemos que o Banco Central não fará aquele gesto tão esperado ali pelo Executivo. As projeções do mercado indicam que o Copom deve manter a taxa Selic em 13,75% hoje e que o comitê pode começar um ciclo de flexibilização gradual apenas no segundo semestre. A grande maioria das projeções é de um corte de 0,25 ponto percentual na reunião do Copom de agosto, seguido de cortes sequenciais de 0,50 pontos percentuais até a Selic atingir 11% no primeiro semestre de 2024.
mas o comunicado ainda tem sido a esperança, por exemplo, do Ministério da Fazenda e do Planejamento até o momento. E para poder saber mais sobre isso, repercutir sobre esses assuntos, quero já dar bom dia para ele, Marco Prado, que está por aqui junto comigo, o Guga Almeida também. Bom dia para vocês, meninos. Bom dia para você, Eduardo Boechat, que também está por aqui, da Active 3. Obrigada pela companhia de todos vocês. Eduardo, que pecado meu, né? Nem falei sobre você logo no início da programação. Está aqui sempre com a gente, das terças, quartas e quintas. É uma ótima parceria sempre. Mas vamos lá, como eu estava falando aqui, né, sobre essa expectativa do Copom. Na verdade, a expectativa de grande maioria do mercado é a manutenção. Mas está todo mundo ali de olho, acho que muito mais do que o mercado, acho que até o próprio Poder Executivo, de olho nesse comunicado, para ver se vem alguma sinalização do aguardado corte. Vocês estão otimistas para um comunicado mais flexível, Marco e Eduardo? Vocês acreditam nessa flexibilização, pelo menos um comunicado? Bom dia, Marco. Bom dia, Débora. Fala, Guga. Fala, Edu. E bom dia para você que está assistindo aqui o pré-market. Olha, é muito difícil, né, a gente prever alguma ou imaginar alguma coisa depois aí das divulgações de ambos os tanto o FED quanto o Copom. O que o mercado espera, o consenso realmente é a alta de 0,25 lá nos Estados Unidos e a manutenção da taxa de juros aqui no Brasil após o fechamento do mercado. O comunicado que vai ser extremamente importante na sequência é que realmente vai fazer as manobras, mas, por exemplo, aqui no nosso mercado local, a manobra vai ser feita só amanhã, porque o comunicado vai ser solto ao mercado aí após as 18h30. Mas eu acredito que ambos os presidentes dos bancos centrais devem manter a mesma linha de discurso do mês anterior, um pouco mais hawkish, né? Ou seja, com um tom ainda de não corte de juros. Eu acho que isso que é o principal. O Banco Central, ele comunicando que vai manter hoje, o mercado entende que ainda é hawkish. Edu, muito bom dia para você. Obrigada pela sua companhia sempre. Permanece essa mesma linha de pensamento para ti aí também, para todo o grupo e para todo o time do Active Trades? Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo aí, Guga, Marco. Enfim, acho que vai ser o que ele está falando. Ele já falou nos últimos dias aí que núcleos ainda estão altos. Eu acho que isso vai tudo para o comunicado. Eu acho, ontem conversando eu tenho muitos amigos que operam DI, operam juros no mercado, conversa com a turma toda lá, a maioria acha que só corta em setembro, né? Que a gente só vai começar ciclo de cortes em setembro. Ainda teremos mais 2 reuniões aí no meio do caminho sem alterações. Então, a expectativa é que seja mais do mesmo ali, que ele mantenha o discurso das últimas e o discurso que ele tem feito nos últimos dias, né? De que, puxa, não é, né, que bom que o governo fez alguma coisa do lado fiscal, mas isso não é linear, né? Não é porque fez alguma coisa no lado fiscal que vai imediatamente impactar a inflação. Temos que ver, né, os desdobramentos, expectativas. Acho que ele vai repetir isso tudo na ata e no comunicado hoje. E lá fora, 0,25, prestar muita atenção depois ali na entrevista coletiva, tanto no comunicado logo depois, mas na entrevista coletiva, que é uma meia hora depois, né? Prestar bastante atenção no que a turma lá pode falar. Acho que o mercado está nesse compasso aí de expectativa hoje. Ele deve ficar até a tarde. Guga Almeida, diante dessa expectativa aí pelas decisões dos bancos centrais, a gente teve uma grande queda da Bolsa nessa terça-feira, né, vinda de feriado, quase levando a Bolsa de novo para aquela marca ali, né, emblemática dos 100 mil pontos. Com essa correção que a gente viu nessa terça-feira, você muda alguma coisa no teu cenário aí para a Ibovespa? Ou realmente isso é a cautela, né, graças a essa super quarta-feira? Bom dia para você, Guga. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Eu acho que enquanto o Ibovespa não conseguir superar a região dos 108 mil pontos, que agora, querendo ou não, está um pouco afastado, né? Tem aí 8% de distância, né? A gente não vai ver o rally se fortalecer e o otimismo se manter. Eu continuo com o mesmo cenário, tá? Eu, assim, estou otimista com o que a gente está desenvolvendo aqui, né, neste momento. Continuo acreditando que a gente vem num ambiente de correção que se iniciou lá na metade de 2021, certo? E a gente tem sinais aqui que apontam que a gente tem um final de um ciclo.
Esse final de ciclo pode fazer ainda umas novas mínimas e essas novas mínimas virem trabalhar aqui nos 90 mil pontos? Sim. Isso muda essa sensação de que em tempo, né, olhando em tempo, né, olhando não somente em preço, mas em tempo, a gente está muito próximo, ou já terminou, ou está muito próximo desse fim? Sim. Né? Faz sentido eu estar estimulado por um próximo movimento, um próximo rally? Sim. Né? Os melhores movimentos, os melhores trades que eu fiz direcionais na minha vida foi pensando dessa maneira e tendo essa tranquilidade. O mercado ele já está mostrando gatilhos para se comprar, para ficar posicionado, carregando. Não, o mercado está trabalhando. Tem alguns ativos que sim, já estão ali com uma característica mais interessante, mas, né, no geral, a gente continua vendo, né, esses movimentos amplos. A gente vinha conversando, né? Acredito que os movimentos não serão curtos, os movimentos serão mais amplos devido, né, toda essa amplitude, né, de variação de preços que nós tivemos aqui, né, ali entre os dias 24 de março, né, até o dia 12 de abril. Né? Então a gente viu o mercado ampliando bastante. Tá? Então eu não mudo ainda o meu cenário, tá? O meu cenário de mais otimismo. Tá? Vejo sim, né, que as notícias ainda fazem, né, bastante barulho. Ontem nós tivemos uma bolsa aí que caiu 2,4%. Né? Mas quero ver como vai ser. Hoje é um dia de evidências, né? Hoje é um dia de decisões, né? Hoje é um dia da super quarta, e a partir de hoje, né, a gente vai ver uma resposta dos participantes do mercado diferente. Obviamente, quem fica acompanhando no curtíssimo prazo, hoje vai ter um pouquinho de sofrimento aqui, né? Vai ficar um pouquinho angustiado, em função de ter essas decisões, o mercado pode ser que fique um pouco mais parado, né? Mas o cenário, para mim, continua o mesmo que no curto prazo a gente tem essa sensação aí ruim, né? Um pouco, de certa forma, negativa devido à variação que nós tivemos no dia de ontem. Perfeito, Guga. Agora, mudando um pouquinho de assunto, meninos, nessa terça, no aceno a Fernandes, Lula criticou o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e prometeu mobilizar o banco do BRICS, que está sendo comandado agora pela ex-presidente Dilma Rousseff, né, em busca de garantias para os exportadores brasileiros que atuam no comércio bilateral. O presidente do Brasil disse que vai ajudar o país com todo e qualquer sacrifício, foram palavras do Lula, e prometeu, inclusive, interceder junto ao FMI para tirar essa faca aí do pescoço na Argentina. Isso principalmente nesse momento de crise. A gente sabe que já é uma guerra ali declarada entre a FMI e a Argentina. Entre as medidas que foram prometidas por Lula estão as garantias de empréstimos a empresários brasileiros que exportam para lá. Marco, Edu, vocês acreditam que isso possa ser positivo ou muito mais negativo para brasileiros? Até então, Lula não fez promessa de dinheiro de pronto, bate pronto ali de cara para a Argentina, né? Primeiro para os exportadores brasileiros. Na visão de vocês, isso é positivo ou negativo? Deixar o Edu primeiro. Edu, primeiros mais velhos aí, pode comentar. Ah, olha isso, Edu, mais velhos. Não, o Kim, Marco, você tá bem mais velho do que eu, mas bem mais, né? Dá pra ver na lata, né? Tá acabadinha. Muito estado de terra, né? Muito estado de terra, Marco. Rodrigo Pneu Murcho. O Rodrigo Pneu Murcho. Então, esse negócio da Argentina é uma novela, né? A novela sul-americana, né? E a gente participando desse negócio aí, infelizmente, né? Os argentinos não fazem o trabalho deles, que eles têm que fazer, é um trabalho de casa deles, né? Não fazem, não querem fazer, mais de 20 anos aí. Desde que eu estou no início do mercado, é a mesma história, né? Eu estou no mercado já há 23 anos e é sempre o mesmo problema, os argentinos não se ajudam, né? E aí nós brasileiros faremos todo e qualquer esforço para ajudar. O que será que significa isso, né? Eventualmente, né, a Argentina é um país quebrado, né, em default, o FMI não quer mais ajudar, o FMI já cansou, né, já cansou de dar dinheiro para a Argentina ao longo dos anos, e mais planos, e vão fazer assim, e a Argentina não consegue tracionar, não consegue cumprir as metas, não tem interesse em fazer reformas estruturais, né? O governo que ganhou uma eleição não conseguiu ter apoio para fazer, o governo que ia nessa direção, né, de tentar tirar o país do buraco,
não teve apoio no Congresso para fazer as reformas que tinham que ser feitas, aí volta o governo anterior com todos os discursinhos, né, com o discurso que levou toda a Argentina nessa situação. Eu acho que é meio um buraco sem fundo aí, se o Brasil resolver se jogar junto, a Argentina puxa a gente. Eu acho que o grande lance com o Brasil desde 2001, né, que quando começou a crise da Argentina ali, que culminou ali na saída da época do presidente De La Rua, é que a gente se descolou disso, né? O Brasil se descolou, seguiu a vida dele, seguimos a nossa vida com os nossos problemas que nós temos aqui, e a Argentina deveria ter feito o mesmo com ela, tratado os problemas dela. Se a gente tentar se jogar junto, eu acho que a Argentina tem tudo para puxar a gente para o buraco. Vamos aguardar aí os próximos passos, né, o nosso ministro da Economia tem traçado aí, como podemos ajudar a Argentina, se nós mesmos não temos como nos ajudar nesse momento, né, já que nós estamos com um problema fiscal, aumento de impostos generalizado. Vamos ver como é que serão os próximos meses. Marco. É o abraço do afogado, né, Edu? Acho que bons BRICS, né? BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Acho que só a China que realmente tem condição aí dentro do BRICS para poder socorrer alguém. Acho que os demais aí estão tudo de mãos atadas, Rússia em guerra, Brasil, problema fiscal, Índia só conseguiu superar o número de população, de pessoas, né? Mas eu acho que pensar em ajudar a Argentina, não falou enquanto em relação ao dinheiro, né? Primeiro que a Argentina não tem nada para deixar de garantia, né? A não ser deixar o Messi, o Scaloni, o Otamendi, a seleção argentina que pode deixar de garantir o resto, eu acho difícil. E se o Brasil, como o Edu disse aí, se manifestar para ajudar a Argentina em dinheiro, dar dinheiro para a Argentina, mas o Brasil primeiro tem que fazer a sua parte, se ajudar, porque a nossa tarefa aqui também não é fácil. Guga, falando de exportação, pensamos logo, claro, em dólar, ainda é a moeda predominante nisso, enquanto não vira decisão aí, né, de criação de moeda, pelo menos para as negociações aqui na América Latina, a gente tem dólar. E, por falar em dólar, eu quero pegar dois ganchos aqui contigo. Klabin teve resultado sendo divulgado há pouco, lucro acima do esperado no primeiro trimestre, com o EBITDA anual ficando também, né, um pouco acima pelo que eu estou vendo aqui. Expansão anual do EBITDA foi de 13%. Klabin foi uma das únicas aqui que ontem conseguiu, além de Suzano, né, ficar em alta. Suzano também subiu e a gente teve, claro, a gente sabe que com a alta do dólar, essas companhias que estão mais atreladas às exportações acabam sendo beneficiadas. Então, se você puder trazer aí uma análise de dólar, inclusive, né, também da Klabin, depois desse resultado divulgado, viu, o Guga, a gente sabe que são companhias que acabam se favorecendo com o câmbio, né? Legal, vamos lá então. O que nós conseguimos enxergar aqui no dólar, né? Que dá para nós tirarmos aqui de informação ao olhar. Não sei se o pessoal consegue colocar o gráfico na tela. Ah, perfeito. Tá? O que nós conseguimos enxergar? Tá? Estamos naquela batalha, né, para ver se vai se manter ou não acima da região dos R$5. Tá? Então esse é o desafio do momento do dólar. Tá? Será que nós vamos conseguir nos manter acima dos R$5 com tudo que está acontecendo? Todo esse movimento em relação à taxação dos investimentos no exterior, todo esse movimento de aceitar a moeda chinesa, né, como nas transações internacionais. Então, a gente está num período aí de mudança, né, de movimentação. Tá? Obviamente que vai ter uma resultante disso. Tá? Em algum momento o mercado ele vai correr e vai se ajustar num outro patamar. Agora, né, neste momento, a gente está aqui negociando e trabalhando mais próximos dos R$5, né, o dólar, certo? O que pode vir a acontecer aqui no curto prazo, né? O que dá para a gente traçar aqui de cenário, o que dá para traçar aqui de movimento, né, de expectativas aqui de movimento, olhando para os últimos dias, né? Bom, eu imagino que um novo rally positivo do dólar, tá? Ele no máximo tem condições de voltar ali para a região dos 5,20. Tá, olhando para o dólar futuro. Então, se o dólar começar a melhorar agora no curto prazo, eu consigo enxergar que tem espaço para chegar até esse patamar aqui dos R$5,20. Tá? Bom, olhando já na outra direção, olhando para baixo, olhando para a correção, o que daria para nós imaginarmos? Eu acho que minha tela meio que trancou aí para o pessoal, né? Não sei se de fato trancou, mas estou vendo que está travado aqui, pelo menos para mim o retorno está travado do gráfico, tá? Mas vamos lá, né? O que eu consigo enxergar agora aqui de queda, né? Um cenário de queda.
consigo enxergar, sim, o dólar vindo trabalhar na região de 4,80 e, no máximo, né, o melhor dos mundos, vamos assim dizer, de expectativa, seria vir aqui para a região de R$ 4,60. Então, esse seria o cenário que eu consigo enxergar aqui para o dólar neste momento, né, nesse contexto aqui dos últimos dias, né, pegando aqui o mês de abril, né, e esse iniciozinho de maio. Acho que foi a internet que variou um pouco, tá? Por isso teria travado ali um pouquinho, mas tá tudo bem, a gente está conseguindo te ouvir bem aqui, te ver e te ouvir bem. Edu, antes de eu me despedir de você, eu quero trazer aqui essa questão do petróleo. Eu até vou atualizar a cotação agora. A gente tem uma queda muito forte do petróleo nessa quarta-feira, a gente já tinha visto cair bastante também, né, nessa terça. O petróleo Brent agora caindo 2,67%. A gente tem um petróleo WTI também caindo 2,87%. O WTI, inclusive, a $69,60 é o que a gente tem para o barril de petróleo. É claro que a gente sabe que com a queda do petróleo, o setor aqui inteiro acaba sendo impactado. Ontem a gente teve já a Petrobras caindo bastante. Até vou trazer notícia Petrobras daqui a pouco aqui sobre a retomada do polo Bahia Terra. Mas esse cenário de commodities tão pressionadas. Além disso, também temos o minério de ferro no mesmo cenário. É o ciclo que a gente sempre costuma falar, aqueles ciclos que acontecem realmente, né, aquele movimento cíclico. Edu, o que mais pode estar pesando tanto nessa conta do petróleo, na tua opinião? E petróleo caindo mesmo com o OPEP cortando produção, né? Mesmo com o OPEP. Eu estava até conversando isso com você, né, Marco, aqui antes da gente entrar aqui no ar, eu fiquei, nossa, mas peraí, o OPEP está cortando produção, eu vi que teve uma redução, se não me engano, acho que foi na Turquia, agora eu não vou lembrar exatamente o que eu estava dando a lida aqui mais cedo, mas uma queda muito expressiva. Eu fiquei na dúvida, né, se corta, teria que subir, teria que cair, e a leitura fica difícil de interpretar o mercado. O OPEP cortou produção 15 dias atrás, né, o petróleo deu uma... Eu, inclusive, estava vendido no dia, perdi esse dinheiro aí, esse fim de semana aí, uns 2 ou 3 fins de semana para trás, aí teve o corte do petróleo. E aí vai lá em cima e volta tudo. Isso aí só mostra para mim uma coisa, né? O minério caindo, principalmente, a atividade no mundo está devagar. Né? O mundo inteiro, China principalmente, aí, que é o grande consumidor industrial desse tipo de commodity hoje em dia, a atividade mundial está mais devagar e por isso a gente vê commodities caindo. Isso aí para mim é mais um incentivo para a gente ver ativos de risco como Bolsa de Valores no Brasil e Estados Unidos, a gente vê em níveis mais baixos, né? Ontem teve Estados Unidos banco de novo, problema do sistema bancário, a Bolsa ameaça cair, logo depois volta a subir. Realmente uma pressão de compra lá fora que eu não consigo entender, é difícil de ficar posicionado contra, né? Mas no Brasil não tem pressão de compra nenhuma, né? Ainda tem juro alto. Então eu vou discordar um pouquinho do Guga aí de novo. Eu acho que a gente não está em momento nenhum de virada. Acho que a gente, pelo contrário, aqui no Brasil, a gente está perto de ver a Bolsa dando mais uma bicadinha para baixo aí. E enquanto o juro não for decisivo, o corte de juros, enquanto o governo não for decisivo no fiscal, mas no fiscal do lado de gastos, não tirando dinheiro do empreendedor, né, do setor privado, como ele está se propondo, né, com aumento de impostos. Enquanto ele não fizer nada nessa linha, a gente não vai ver a Bolsa subindo, vão ter voo de galinha atrás de voo de galinha, máximo algum respiro ali, um respiro aqui, mas não veremos a Bolsa subir consistentemente. E petróleo, eu acho que é isso aí, menor demanda, claramente menor demanda, preços não se mantêm, acho que daqui a pouco vem mais corte do OPEP para poder tentar segurar preço. Pois é, o que eu estava vendo é que tinha saído aqui na Reuters, viu, Edu, que caiu produção da OPEP no Iraque, teve interrupção na Nigéria, segundo pesquisa da Reuters, devido à forte adesão dos principais produtores a um acordo de corte de oferta ali, né, que esse acordo que você falou, 15 dias, né, o OPEP decidiu cortar, e aí, a segunda pesquisa da Reuters já teve queda ali no Iraque e interrupções, inclusive, na Nigéria, pelo menos de acordo com as últimas informações da Reuters aqui, de hoje bem cedinho, e no final essa queda fortíssima que a gente está acompanhando aí do petróleo. Muito obrigada pela tua participação aqui, colaboração sempre conosco, viu, Edu? Até amanhã, muito obrigada mesmo, um forte abraço para você, para todo o time da Active. Vou me despedindo de você e vou continuando por aqui. Uma ótima quarta-feira para você, Edu. Valeu, galera, até amanhã.
Tchau, Edu. É isso aí. Enquanto isso, a gente continua por aqui. Esse cenário de petróleo, vamos ver o que vai dar, qual vai ser o reflexo aqui, né? Porque aqui, ó, nessa terça-feira, só para lembrar para quem está nos acompanhando, né? Para quem, porventura, não tem acompanhado o mercado ontem inteiro, Enat fechou, olha só, em 7,81% de queda. Os papéis da Petrobras, Petro 3, 4,46% de queda, Petro 4, mais de 4% de queda também, 4,05% de queda, 3R Petróleo ontem, 5,56% de queda, Petro Recôncavo 6,30%, Prio caiu em 3,54%, Ultrapar 1,18%. O Ibovespa, que fechou nesses 2,40, foi realmente muito puxado pelo setor, né, deixa eu trazer aqui no volume, pelo setor das commodities. No volume negociado aqui no índice Ibovespa, fica bem fácil a gente até conseguir visualizar melhor isso. Olha só, Vale e Petrobras foram os maiores pesos ali, foi o que realmente ajudou a puxar bastante esse índice, além, claro, de bancões. Vale caindo 3,95% e temos aí mais um dia de queda nas commodities. Vamos ver então como vai abrir esse mercado. Bom, eu vou para um rápido intervalo, mas antes, aquele recadinho, gente. Você pode deixar o like na nossa programação, inscreva-se no nosso canal, você pode compartilhar a nossa programação, ajudar a gente a bater as nossas metas. Eu vou para um rápido intervalo, que é para dar tempo para você ver ali. Você está inscrito no canal da BMC, já deixou o like, a programação por aqui está só começando nessa quarta-feira, dia de super quarta. Fique ligadinho na nossa programação com as notícias aqui do mercado. Até já, pessoal! BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, 9h03. Eu já estou de olho aqui, ó, para trazer a negociação do índice futuro para vocês. Olha só, a gente tem nesse momento super quarta, lembrando que a gente teve uma queda super forte, né? Super, nessa terça-feira. E aí a gente tem o índice futuro do Ibovespa começando em alta aqui, ó, 0,52%, 103.440 pontos. Será que teve toda uma precificação aí nesse mercado de terça-feira? E aí agora os investidores, né, trazem um certo ânimo antes das decisões dos bancos centrais? A gente vai saber daqui a pouquinho. O fato é que a gente tem uma alta aqui no índice futuro do Ibovespa, 0,57%. No dólar futuro, a gente tem uma queda de 0,28%, moeda americana R$ 5,05. Vamos acompanhando para ver como que vai dar, para onde vai esse índice Ibovespa. Mas tá aí, índice futuro pelo menos seguindo nesses primeiros minutinhos numa alta, tá? Falando agora sobre a autorização que a ANP deu para a retomada de 6 instalações da Petrobras no Polo Bahia Terra. As operações de 37 instalações terrestres do Polo Bahia Terra tinham sido interrompidas no fim do ano passado, a pedido da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A decisão sobre margem equatorial é política, segundo especialistas do setor, mas a Petrobras estaria disposta a aprofundar os estudos para explorar a região,
se o IBAMA negar novamente o seu pedido de licenciamento. Há pouco a gente já falava sobre essa situação do petróleo aqui antes do intervalo, junto com o Eduardo Bechala da Active. Eu quero trazer agora Alex André, que já está chegando aqui também no nosso estúdio. A gente sabe que tem uma transação aí, Alex, bom dia para você, nesse polo Bahia-Terra para Petro, Recôncavo, né? Mas, no final das contas, essa notícia aí, que ainda interfere da Petrobras, tem decisão política por parte da Petrobras, segundo, né, especialistas e a ANP, ou seja, na verdade, no que isso pode, no que essa notícia pode parecer ali positiva muito mais? Como é que aqui pé estaria essa transação para a gente atualizar o pessoal que está assistindo a gente agora? Bom dia, Débora, Marco, Guga, todo mundo que nos acompanha. A questão da Petrobras, eu estava vendo também que é a relação da margem equatorial, né, que é uma grande discussão em liberação do IBAMA, né? Então, envolvendo a margem equatorial, que é uma nova fronteira de petróleo, isso tem os estudos técnicos que o IBAMA tende a negar, né? Então, isso trouxe os primeiros estudos. Então, parece que a Petrobras já começa a trazer aí alguma viabilidade, né? Enfim, pelos seus estudos, que podem trazer esse procedimento, né, da margem equatorial dessa exploração, porque é uma grande vertente para a companhia, tá? Acho que isso não, por hora está muito cedo ainda para concluir alguma coisa, Débora, tá? Eu não vejo isso como um grande trigger. Eu acho que o que traz de novo, né, para a Petrobras são as preocupações não só políticas, mas também em relação a investimentos. Isso vai nortear a tese durante os próximos 3, 4 anos aí da Petrobras, tá? Acho que nada mudou com essa notícia, tá? Acho que para destacar, como você estava falando antes, né, inclusive com o Bochá, com o Guga, com o Marco em relação do petróleo, né? Mais uma vez o petróleo caindo. Vamos ficar de olho porque hoje sai o resultado de PetroRio, né? Então isso pode também trazer, lembrando que ontem saíram os dados operacionais de PetroRio, mais uma vez, né? Quando a gente observa, né? Frade foi um grande destaque, né? Frade continua sendo uma máquina, produzindo muito. Então a gente tem aí os destaques de PetroRio operacionais que vieram muito bons. E a companhia aí já, se não nesse resultado aí, vamos ver se ela vai divulgar que se alcançou aí os fadídicos, né, 100 mil barris dia, né, pelo menos, né, no curto prazo, né, vamos ver se isso pode ser a realidade, que é um número ali emblemático para a companhia que realmente vem fazendo o seu trabalho muito bem feito, Débora. Perfeito, já vamos pedir aqui para o Guga trazer uma análise de PRIO, inclusive, né, para a gente, né, entender um pouco mais graficamente sobre o comportamento aí da companhia, né, com esse resultado. Então, vamos lá, o Guga, pode dar uma olhadinha, uma análise para a gente sobre PRIO, que, aliás, né, a gente também teve queda de PRIO nessa terça-feira, mas a queda foi para o setor inteiro. O petróleo não está ajudando também nada nessa situação. Nessa quarta pode se repetir a dose. Depois eu queria pedir um ativo, Débora, para abusar do Guga aqui. Vou deixar você fazer sua consultoria particular, Alex. Consultoria particular. Tá? Fala aí, Guga, depois eu vou falar um outro ativo aqui para você. Bom dia. Bom dia. Não, tranquilo, vamos lá. Se nós olharmos para a PetroRio e olharmos assim, o nível de preço que nós estamos trabalhando nela, se a gente volta um pouco no tempo, volta ali para novembro do ano passado, é o mesmo nível de preço que nós estamos trabalhando. Claro que no curto prazo, né, as oscilações de um dia, elas impactam, porque a gente olha lá para a nossa telinha no mercado e olha, né, qual é o preço, quanto oscilou ali naquele dia. A gente tem que olhar, imaginar como esse preço está no relativo ao longo do tempo. Porque os participantes eles vão montando posições e vão criando expectativas em determinados níveis de preço. Tá? Então, por exemplo, há uns anos atrás o pessoal brincava que preço não importava. Aí a gente vinha num bull market, então o mercado caía, e aí a narrativa era, poxa, preço não importa, o que importa é a qualidade da companhia. Aí depois, quando o mercado caiu, né, e agora que ele está um ano, quase 2 anos em correção, né, o pessoal começou a entender que o preço importa bastante, porque o preço, né, ele define se tu vai estar performando ou não está performando a tua carteira. Né? Então tu precisa ter sempre um alinhamento com o resultado. Né? Pô, se tu está tendo resultado ou não está tendo resultado, se tu comprou num preço com margem de segurança, né, ou sem margem de segurança. Eu acho que só o fato da margem de segurança já mostra como o preço ele importa bastante. Tá? Quando nós olhamos aqui para todo esse movimento que nós estamos tendo aqui em PetroRio nos últimos dias, tá? O que a gente percebe? Né? Pô, a gente percebe primeiro, tivemos aqui um belo movimento de alta, que ele foi iniciado ali no dia 24 de março.
Então, no dia 24 de março, o mercado parece ter feito um determinado fundo, melhorou e melhorou bastante. Então, a gente viu aqui o PetroRio sair de uma região de R$ 29 e ia trabalhar na região de R$ 37. Então, subiu aqui praticamente R$ 8 o preço em cima de um ativo que estava sendo cotado em torno de 30. Então, olha a performance que teve aqui. Tivemos aqui em torno de 30% de valorização aqui, quase entre 25% e 30% de valorização. E está corrigindo, obviamente, nesses últimos dias, assim como todo o setor de commodities que vem corrigindo nesses últimos dias. Eu vi o que o Edu falou agora há pouco, porque isso é uma confirmação de que a atividade está fraca no mundo, mas sim, a gente vê a atividade, essas informações ao longo do tempo. O que a gente tem que tentar enxergar e tentar ver qual será o próximo movimento. Será que a atividade continuará fraca ou a gente vai começar a ver o mundo tendo novamente estímulos para as atividades voltarem, retomarem? A gente viu um processo de enfraquecimento, empresas demitindo, uma narrativa muito forte em relação à recessão. Quanto tempo a gente escuta falar sobre recessão nos Estados Unidos, ou que vai chegar uma recessão nos Estados Unidos? Há muito tempo. Isso automaticamente faz com que todo mundo comece a questionar se faz sentido investir, se faz sentido continuar crescendo. Então, a gente viu, sim, o mundo desacelerando bastante nesses últimos anos. Também tivemos guerra, tivemos Covid. Mas quando a gente olha para esse cenário, o que eu leio aqui em PetroRio, poxa, a gente está aqui num período onde tivemos uma grande correção. O mercado mostra um ambiente de melhora e agora mostra um período de correção com muito mais lentidão. Está lento essa queda frente à alta que nós tivemos. Então, eu acredito que estamos sim num ajuste, num período de ajuste. Tem espaço para piorar um pouquinho mais? Sim, mas não consigo enxergar um movimento que vai fazer com que a gente perca as mínimas que nós tivemos ali no final de março. Então, acho que o mercado está muito mais no tipo, estou corrigindo para voltar a ter um rally positivo do que o contrário. Voltando um pouco mais no tempo, a gente teve situações onde tivemos correções mais intensa, o período final das correções são, querendo ou não, incomodam, são difíceis, mas de repente, de uma hora para outra, o mercado ele começa a destravar preço e começa a performar. E é isso que a gente tem, que eu estou de olho, não estou dizendo que outras pessoas tenham que estar de olho, vou falar por mim, é isso que eu estou de olho. Estou olhando porque, poxa, acho que o mercado já está em correções há muito tempo, acho que o mundo está com essa narrativa de medo já há muito tempo, acho que está muito confortável ter posição em renda fixa e exatamente por isso que eu acredito que o mercado está muito bem precificado e a surpresa está muito mais para a gente poder entrar, iniciar, talvez não agora em maio, talvez não em junho, mas eu vejo que o segundo semestre de 2023, eu acho que tem muito mais para a gente performar positivamente do que negativamente. Obviamente que quem opera day trade tem que ter um olhar um pouco diferente, porque tem sim, ainda muitos movimentos de correção no intradiário, tem muitas oportunidades assim, mas quem olha para swing trade, quem olha para alocação de carteira, quem está procurando se posicionar, tem que começar a criar um olhar positivo, porque senão a performance passa e a gente não consegue surfar os movimentos. Então esse é meu posicionamento, é isso que eu tento passar aqui todos os dias no pre-market para vocês. Perfeito. Deixa eu só trazer, antes da gente continuar e de deixar você fazer sua consultoria aqui, viu, Alex? Antes da gente voltar a falar sobre ativos especificamente, eu quero só trazer uma explicação para o pessoal que está nos assistindo, porque a Bolsa de Nova York iniciou ainda nessa terça, gente, o procedimentos para cancelar a listagem do First Republic Bank após reguladores fecharem o banco e venderem os ativos do JP Morgan. As negociações dos papéis foram suspensas imediatamente. Além da ação ordinária, também serão encerrados os negócios com 7 tipos de papéis preferenciais.
Em nota, a ANAS explicou que a decisão pela retirada da listagem considerou a redução substancial das operações da empresa como resultado do acordo com o JP Morgan. O que acontece agora com os investidores que tinham ações do banco? Essa é a minha pergunta para você, Marco Prado, só para poder explicar para o pessoal que está nos assistindo, que ontem foram tomados aí com essa surpresa, o que também pode acontecer em qualquer outra bolsa no mundo, né, Marco? O JP Morgan toma boa parte, toma toda a operação, obviamente não fica 100% com o prejuízo do correntista. Lá nos Estados Unidos também tem um sistema semelhante ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito aqui. FDIC. É o FDIC, né? O FDIC, acho que, se eu não me engano, são 250 mil dólares, mas tem as categorias lá. Então tem categoria de fundo de pensão, categoria de conta governo. Então tem que agora realmente, cada um tem essa categoria, e se eu não me engano agora, tá? Falha a memória, porque como é lá fora, são 250 mil dólares de restituição. Então assim, o Banco Central americano fica com uma boa parte desse prejuízo, né? É claro, sempre sobra para o acionista também alguma coisa, né? Porque se o cara realmente tiver um valor maior que isso, né? Ele tem uma restituição de 250 mil garantido, o JP Morgan deve tomar uma boa parte também desse prejuízo ou assumir um pouco dessa dívida, mas no geral também o acionista com certeza é prejudicado. Perfeito. Agora sim, deixa eu voltar também a falar sobre temporada de resultados. Alex André, tivemos Arezzo divulgando o resultado. Já falei aqui mais cedo sobre Klabin, inclusive, né, para o pessoal, mas o resultado da Arezzo também aparentemente foi interessante, né? Traz aqui já para a gente a sua interpretação, o que você viu de destaque desse resultado. Já que você falou de Klabin, então vou tecer os comentários dos dois. Klabin, mesmo com preços mais abaixo, né, com vendas no mercado externo, receita cresceu por preços maiores, tá? Então nós vimos aí lucro e receita surpreendendo, assim como EBITDA, alavancagem 1,6 vezes, então bem estável, mesmo com o Puma 2 no final ali da fase, né, que é um grande projeto de investimentos da companhia. Então, ao meu ver, foi um resultado saudável, tá? Não foi um resultado ruim. Todo mundo esperava que seria um resultado um pouco neutro, não seria um resultado tão forte assim. Por outro lado, falando de Arezzo agora, né, nós vimos o same-store sales crescendo 18%, né, venda das mesmas lojas, né, traduzindo. E também nós vimos o top line, né, crescendo 20%, em 2 dígitos. É aquilo que eu falei nessa semana. Falei, gente, pode-se esperar um crescimento de 2 dígitos da Arezzo no primeiro trimestre, já que o primeiro trimestre também, sazonalmente, não é bom para o varejo. A gente sabe disso, é mais no terceiro quarto. Mas a companhia está muito sólida, crescendo muitas lojas. Claro que às vezes pisa um pouco no freio para abrir novas lojas, mas vai ter abertura de loja, tem muita coisa para fazer. Inclusive anunciou, né, uma nova loja em Nova York, mais uma loja, né, enfim, da marca da Arezzo. Então realmente a companhia segue aí crescendo muito forte, né, sendo essa House of Brands aí com um preço muito competitivo e realmente Birman fazendo o seu trabalho de uma forma magnífica, tá? A margem EBITDA ficando na casa de 16%, sendo estável, mas a companhia realmente surpreendendo muito no top line, tá? Acho que seria essa a minha opinião sobre os dois resultados. Débora, posso fazer a consultoria aqui? Tá liberado, Débora, pro Google? Acho que sim, acredito que sim. O pessoal da produção vai poder colocar já a análise ali do Guga. Pode sim, produção? Só dá um ok aqui para mim. Vamos lá. Tá? Ver se a porque produção... ainda não Ainda tá. não? Então mas, tá bom. Mas me fala qual que é a análise que você quer, Alex. Eu queria que o Google analisasse infracommerce. Eu até vou falar um pouco da tese, para dar tempo aí para todo mundo, ajeitar, mas a questão da infracommerce é o seguinte, é IFCM3. Eu não sei se é uma tese essa tese é pouquíssima comentada no mercado, pouca gente fala. Um IPO recente, né, nos últimos 2 anos. O que a infracommerce faz, gente? Sendo em poucas linhas, ela faz todo o background do e-commerce, né, que a gente fala, soluções para o e-commerce, ou seja, toda a parte de logística, armazenamento, inteligência de mercado, plataforma, tudo, né, a infracommerce faz, né, que a gente chama de full commerce, né, ela faz todas as vertentes. Qual que é a história do IPO, Débora? Só rapidamente aqui para entender. Ela veio para o IPO para comprar seus concorrentes, para virar basicamente um monopólio, hoje que ela então, ou seja, ela pegou o dinheiro da IPO e comprou a Sinapcom, que é a maior, que era praticamente o mesmo tamanho da infracommerce, e hoje praticamente ela manda todo esse cenário de full commerce na América Latina. Então hoje ela é maior, mas isso trouxe uma dor do crescimento. O que é a dor do crescimento? Alto da alavancagem. Então a dívida cresceu muito, a alavancagem cresceu, a companhia não consegue dar lucro, dá prejuízo, porque os juros estão muito altos, a despesa financeira está comendo todo o resultado e o papel vem apanhando muito, muito, muito. Tá? Então o Google vai colocar na tela aí, o papel estava mais de R$20, fechou ontem a R$1,03. Né, R$1, né, valendo
400 milhões, enfim, de reais, vou fazer uma conta de padeiro aqui, valor de mercado, não estou falando do EV, estou falando do valor de mercado. Mas se a gente comparar quanto que a companhia vai fazer de receita esse ano, a gente está falando de uma receita de R$1 bilhão. Isso é guidance. A companhia falou que vai fazer $1 bilhão de receita esse ano e 150, 170 milhões de EBITDA. Então é uma companhia que está praticamente aí, se a gente olhar, abaixo de 3 vezes EBITDA para o ano que vem, né? Então realmente é um papel, claro, que depende de juros, né? Um papel que está explicado por que caiu. Mas eu queria saber um pouco mais, um papel que é pouquíssimo falado, eu queria trazer aqui na pauta da BMC News para o Guga comentar. Antes do Guga trazer o gráfico, Alex, eu quero me despedir de você. Você já trouxe toda aqui a análise fundamentalista, eu preciso me despedir de você. Eu vou ficar aqui para escutar o Guga. Você vai ficar aqui no estúdio, mas eu preciso só me despedir de você, porque Não, deixa ele aí, eu tenho que matar ele ao vivo aqui, né? Oi? Deixa ele aí que eu tenho que matar ele ao vivo. Ele me botou aqui uma roubada assim, ó, sem pé nem cabeça. Né? Ele vai te ouvir aqui. Ele vai te ouvir aqui do estúdio, Guga, mas eu preciso me despedir dele e do Marco. Eu preciso que o Marco me dê suas considerações finais aqui, porque eu preciso liberar o estúdio. Então, Marco, por favor, suas considerações finais. E, claro, para essa super quarta, qual que está a tua expectativa? E eu preciso me despedir aqui de vocês, inevitavelmente, Marco. Rapidamente aqui, acho que hoje para quem opera os mercados futuros é sentar na mão literalmente, né? E esperar 3 horas da tarde para conseguir fazer essas operações, porque o mercado agora vai ficar solto até o comunicado do principal, né? Que é o Banco Central americano, e amanhã a gente vai ficar sabendo daí da manutenção muito provável da taxa de juros brasileira. Alex André, você vai ficar aqui no estúdio para poder só ouvir o Guga Almeida, tá? Então tá bom. Vou ficar quietinho, vou falar Fica quietinho aí, amanhã vocês continuam aqui esse papo, mas agora sim, Guga, vamos lá, vamos ver o que o gráfico diz aí para Infracommerce. Então diz, Alex, que é justificável essa queda. É mesmo aí no gráfico? O que você vê então, Guga? Não, de fato, né? O mercado pegou, de certa forma, um ranço, vamos assim dizer, em relação a Infracommerce. Né? Tivemos sim um movimento otimista dela ali na metade de 2022. Acho que ensaiou, né, uma reação e de fato conseguiu performar. Né? A gente viu aqui a cotação do ativo sair da região dos R$3 e trabalhar na região de R$8. Né? Então, se tu for pensar, né, de 3 para 8, teve aqui uma alta de quase 200%. Né? E aí depois o mercado foi se entregando, né? Foi se desfazendo da posição, entrou num período de correção mais intenso. Né? As projeções para baixo, elas não são boas. Tá? Então, por exemplo, essa região de R$1,15, tá, que amanheceu, né, no dia de ontem, é muito importante que ela se mantenha acima. Tá? Porque senão o mercado continua batendo. Vai continuar batendo, e a gente já viu isso, né? Várias teses assim, poxa, consigo enxergar qualidade, porém o mercado, né, o momento, o timing não favorece. Pô, e aí vai sofrendo, vai para centavos, né? Deixa de passar, do valor da cotação, né, ser de reais, vai para centavos, aí depois vem agrupamento para tentar trazer mais liquidez e tudo mais. Né? Então, assim, é um momento bem delicado, certo? Bem delicado. O investidor que for tomar posição aqui tem que entender isso. Né? Obviamente, assim como é delicado, também tem uma possibilidade interessante. Acho que se conseguir voltar acima do R$1,15, tá? Vamos imaginar que hoje suba, né? Ontem caiu 14%, mas vamos imaginar que volte acima de R$1,15. Isso aí daria mais de 10% de alta no dia de hoje. Né? E tem que ser no curto prazo, tá? Tem que ser entre hoje e amanhã. A gente tem espaço para voltar para R$2. Né? Poxa, isso aí seria uma alta de quase 100%. Tá? Então, existe aqui, sim, eu acho que uma possibilidade, né, de ter grandes performances, sim. Né? Tem, mas tem que primeiro mostrar que está de fato tão barato que as pessoas estão entendendo que é uma oportunidade. Né? Então, se isso acontecer, né, se mais pessoas olharem para essa tese, né, e olharem da mesma maneira como o Alex está olhando, né, pode ser que volte para a região dos R$2, que é uma região onde se trabalhou, se nós formos olhar, ali no final de fevereiro, né, 2 meses atrás. 2 meses atrás estava nessa região de R$2. Né? E se a gente olhar um pouco mais afastado, né, como o Alex mesmo disse, já trabalhou lá na região de R$20. Tá?
Então voltar para R$2 é 1/10 do que já valeu. Né? Então, pô, ainda assim das máximas estaria caindo 90%. Tá? Então, agora está caindo 95% em relação às máximas. Tá? Então, tem aqui um espaço onde tu consegue performar, né, só com um pequeno ajuste aqui de momento, né, de preço num determinado momento aqui da companhia. Né? Quem for atrás desse primeiro movimento, né, pô, legal, né, acho que faz sentido. Pô, daqui a pouco você vai expor ali 1% da sua carteira, vai virar 2%, né, então vai ter uma performance, vai potencializar a performance que tu busca no ano, né, mas não vejo ainda um momento para poder tomar essa posição e carregar essa posição. Né, porque eu acho que existem momentos e momentos. Né? Infelizmente, o comportamento que se tem aqui, neste momento agora, não é o mesmo que a gente teve aqui. Ó. Né? Acho que são comportamentos diferentes, são times diferentes, sendo que aqui a gente conseguiu ver o que é um movimento numa tendência de alta, né? Que começou aqui no dia 13/6 e andou até o dia 9/8. Né? Então tivemos aqui 2 meses em tendência de alta. Né? Acho que ainda não tem essa estrutura aqui para isso acontecer. Tá? Então é um movimento muito mais de repique, né? Um movimento aqui de curto prazo de repique, do que, né, de certa forma, assim, imaginar que tem um movimento direcional. Acho que para entrar um movimento direcional, primeiro tem esse movimento de repique, o mercado, né, depois vai diminuir a volatilidade, para aí sim a gente conseguir ver um movimento direcional, né, e quem sabe poder projetar algo melhor aí, se de fato o mercado tiver essa mesma leitura do Alex André. Né? Eu acho que o legal do Alex é de fato encontrar algumas teses dentro de alguns ativos assim mais largados, né? mais atirados. Assim. Eu acho que é aí que a gente consegue de fato performar, né, acima da média do mercado. Tá? Pô, tão legal. Assim, me jogou nessa fogueira, mas a gente no passado a gente batia todo domingo um papo e era muito legal porque a gente trazia várias situações semelhantes a essa aqui para se analisar. Uhum. Perfeito, muito obrigada, Guga Almeida. Quero agradecer tua participação aqui conosco, sempre tua colaboração. Muito obrigada mesmo. Amanhã a gente está de volta por aqui depois de Super Quarta. Forte abraço para você, ótima quarta-feira também. Valeu, um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Deixa eu só atualizar para vocês aqui sobre um grupo de acionistas minoritários da CSN Mineração que está preparando uma ação judicial contra a Assembleia que renovou na semana passada o mandato dos conselheiros de administração da companhia. Fontes disseram para o Estadão que esses acionistas alegam que no momento da votação foram invalidados votos que poderiam eleger Valmir Pedro Rossi, que concorria a uma das vagas como candidato dos minoritários. Os minoritários consideram que a empresa ainda não fez a transição necessária para um ambiente de transparente e aberto, o que faz sentido no momento em que as companhias se votam aos critérios ESG de governança, sustentabilidade e questões sociais. Bom, pelo menos é o que a gente tem aqui de notícia nesse momento. Deixa eu só atualizar para vocês, daqui a pouquinho tá chegando a Paula Moraes, junto com o Felipe Nascimento do BMC News, enquanto eu tô de olho aqui nesse pré-mercado, no índice futuro do Ibovespa, 0,23% de alta, e no dólar futuro a gente também tem uma leve alta, 0,03, tá? No índice futuro do Ibovespa, 103.135 pontos, dólar futuro está cotado a R$ 5,07, é o que a gente tem aqui no Brasil. Lá fora a gente tem nos índices futuros ainda a mesma tendência de alta que a gente acompanhava na Bolsa Americana, Dow Jones Futuro subindo 0,16, S&P 500 0,23, Nasdaq Futuro 0,18% de alta. Na Europa, DAX sobe 0,74, enquanto o FTSE no Reino Unido 0,31, CAC na França 0,55% de alta nesse momento. E permanece aquele cenário de queda forte das commodities, hein, gente? Petróleo caindo 2,64%, o Brent está agora a $73,33. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu estou de volta com a abertura do mercado, às 10 horas da manhã. Mas você continua aqui na nossa programação, Super Quarta acontecendo, gente. Vamos lá, BMC News chegando na área com a Paula Moraes e Felipe Nascimento. Até já. Tchau, tchau.